Oi, gente! Esse é o primeiro vídeo do blog e nesse primeiro vídeo eu vim falar sobre um guia de pincéis para quem está começando na maquiagem, né? É muito importante usar pincéis, apesar de que muita coisa a gente pode fazer com os dedos, mas quando você usa o pincel você vê que faz toda a diferença na sua maquiagem, como fez pra mim. Então, assim, antigamente quando eu me maquiava eu usava esses pincéisinhos aqui, ó, de esponjinha, para passar sombra. Pra pó eu usava essas aqui, essas esponjinhas. E pra blush eu usava aquele pincelzinho que vem junto com o blush, que é esse daqui bem pequenininho. Não usava base, porque eu achava que base deixava muito carregada, muito com cara de maquiagem, eu queria uma coisa mais natural. Mas depois que eu comecei a me interessar mais por essa área de maquiagem, eu fui comprando alguns pincéis e eles fizeram toda a diferença na minha vida e na minha maquiagem. Eu não sou expert de maquiagem ainda, mas eu já melhorei muito a forma como eu me maquiava antes e como eu me maquio agora. E eu vim trazer pra vocês alguns pincéis que com certeza vão mudar a vida de vocês. Vocês não precisam ter todos, porque são muitos pincéis e pra quem tá começando não é necessário. E quando você tem um pincel, você pode fazer mais de uma... Esse pincel pode ter mais de uma função, então assim, não precisa comprar vários pincéis. Eu separei 6 pincéis, 3 pro rosto e 3 pros olhos. Vou mostrar agora pra vocês. Pro rosto, gente, eu trouxe o pincel de base, porque base é muito importante. E base, o pincel mais famoso é esse aqui, que é conhecido como língua de gato. Esse pincel, gente, é ótimo para aplicar base, porém você tem um pouco mais de trabalho, porque você tem que aplicar com bastante calma e sem deixar riscos. Então você tem que ir aplicando e vendo se não vai ficar marcado o seu rosto. Tem que ir voltando para não deixar nenhum risco. Dá para aplicar perfeitamente, só te dá um pouco mais de trabalho. Esse pincel meu aqui, ele é da Avon. Mas eu confesso que eu não uso mais esse pincel para base. Eu comprei este pincel aqui, que ele é um pincel kabuki de topo reto, que ele é ótimo para passar base, a aplicação fica bem mais rápida, com ele é muito rapidinho e fica super uniforme, fica ótimo. Eu tô adorando esse pincel. Esse é o da Sigma, ele é o F80 e, gente, esse pincel é ótimo. Mas vocês têm duas opções de pincel, existem outros pincéis, existem um desse com o topo na diagonal e tal, mas um desses dois aqui vai te ajudar muito. Esse aqui é muito mais fácil de você encontrar, é mais barato, dá pra aplicar base assim, só tem que ter um pouco mais de paciência pra não deixar nenhum risco. Esse é um pouco mais caro, eu não sei onde que vende aqui no Brasil, em alguma loja física, eu comprei no Mercado Livre e tenho gostado muito de aplicar base com ele. É um investimento, vale a pena. Para pó, gente, eu trouxe pra vocês esse pincel aqui. Pincel de pó, normalmente são pincéis bem gordos, assim, ó, bem topo arredondado e bem cheio. E pó é pra você passar aquela coisa de leve, assim, ó. Não é pra passar muito pó. Pó é mais pra, sei lá, controlar o brilho da base e tal. Então, esses pincéis gordos, assim, eles não carregam muito o produto, né? São pincéis que te dão um acabamento bem leve. E para o blush, eu trouxe este pincel aqui, é um pincel de topo diagonal, né, chanfradinho. Não existe só esse pincel, existe aquele outro redondinho também, parecido com o de pó, porém menor, que também é ótimo. Eu trouxe esse, gente, porque com esse aqui você pode aplicar o blush e também fazer contorno. Pra quem tá começando, eu sei que não deve saber ainda fazer contorno. Contorno é uma coisa um pouco mais complicada, mas com o tempo você vai aprender a fazer e pode fazer com esse pincel aqui. Então, aplica o blush, faz o contorno aqui embaixo. Então, esse daqui tem duas funções. Esse pincel meu é o da Natura. Eu gosto muito desse pincel. Agora, vamos para os olhos. Para os olhos, gente, eu selecionei também 3 pincéis. Então, vamos começar com o pincel. Cadê meu pincel? Aqui. Esse pincel aqui, ó, ele é bem comum também, você encontra em qualquer lugar. É um pincel para depositar sombra. Então, não tem muito mistério. Qualquer lugar que você compra pincel de sombra, normalmente é bem parecido com esse. Ele é gordinho, ó, e arredondadinho em cima. Esse daqui é da Avon também. E com esse pincel, além de você passar sombra, você pode iluminar aqui, ó, abaixo da sobrancelha também, com esse pincel. Depois eu escolhi um pincel de esfumar. Gente, uma maquiagem bem feita tem que ser uma maquiagem de olho esfumada. Eu conheço muita gente que faz aquela maquiagem metade do olho de uma com metade de outra e fica aquele traço no meio, não fica bonito, gente.
Então, pra ficar um degradê bonito entre as duas cores, você tem que esfumar com esse pincel aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver direito. Ele é um pincel bem gordinho, arredondadinho também. Pode ser qualquer pincel, esse meu é da Vult. Mas esse pincel faz toda a diferença na sua maquiagem. É um must have, tem que ter esse pincel, gente. Ele não é muito caro, então vale a pena investir nesse pincel. Ó, você vai esfumando a sombra, com movimentos assim, ó, vai e vem, com a mão bem leve. E você vai ver que vai ficar um efeito bonito. Não vai ficar aquela coisa marcada, forte, que não é legal na maquiagem. E por último, o pincel que eu escolhi foi esse pincel aqui, ó. Que ele é um pincel chanfradinho, tá vendo? O corte dele na diagonal. Eu escolhi esse pincel porque você pode, com esse pincel, fazer um delineado. Pra quem não tem muita experiência com delineado, você pode, com esse pincel em delineador em gel, é muito mais fácil. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu comecei. Foi com esse pincelzinho aqui e um delineador em gel, então é muito fácil de você conseguir fazer um delineado. Você vai com toda calma. Pega o delineador e vai passando devagarzinho, e com esse pincel, gente, é muito mais fácil pra quem não sabe ainda, pra quem tá começando. Com esse pincel também você pode corrigir a sobrancelha, né, com a cor, uma sombra opaca de uma cor bem próxima da sua sobrancelha, e você vai com esse pincel preenchendo as falhas da sua sobrancelha. Então esse pincel também tem duas funções. Esse meu aqui é da ProArt, mas como eu falei, pode ser de qualquer marca. Então, gente, são esses 6 pincéis que eu separei pra vocês. Deixa eu pegar aqui esses 3 pro rosto, né? O de base, o de pó e o de blush. E 3 pros olhos, que são este de depositar sombra, esse de esfumar sombra e esse pincelzinho aqui chanfrado. Bom, gente, eu espero que tenha ajudado vocês pra quem tá começando. Como eu falei, pra quem não tem técnica, não precisa comprar todos os pincéis, porque vai sair muito caro e você ainda vai aprender. Então, vai comprando aos poucos, sabe? Vai comprando os básicos, depois compra outros, você vai ver que vai fazer toda a diferença na sua maquiagem. Eu não tenho só esses, eu hoje já tenho outros pincéis, mas eu acho que pra quem não tem muita prática, pra quem tá iniciando ainda, esses pincéis aqui vão te ajudar e muito, vão resolver o seu problema e você não vai precisar mais do que isso pra começar. Depois, com o tempo, com a prática, você vai adquirindo novos pincéis. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado quem ficou com dúvidas sobre o pincel. Se você gostou, dá um joinha, curte aí pra mim, pra eu ver que você gostou, que eu vou ficar bem feliz, tá bom? Um beijo e tchau!